Meus irmãos, esse tempo nós temos falado muito sobre multiplicação e eu vou continuar falando sobre isso por um tempo. Eu sei que para nós muitas coisas são muitas vezes difíceis de compreender. Tem um versículo na palavra que o apóstolo Paulo ele fala: eu queria explicar coisas profundas, mais complicadas de compreender, difíceis de compreensão. E quando ele está falando dessas coisas para nós, é que tudo isso vai fugir do nosso padrão natural de pensamento. Amém, meus irmãos? Todas as coisas difíceis de compreender, não é porque elas são complicadas, as coisas de Deus são complicadas, muito pelo contrário. As coisas de Deus, elas são loucura para os homens. Por isso que elas são difíceis de compreender. Porque as coisas de Deus é mais ou menos assim: eu andei errado a minha vida inteira. E no dia que eu aceitei Jesus, quer dizer que tudo se fez novo? Sim. Essa é uma coisa difícil de compreender. Porque muitas vezes a gente, para aceitar e para entender que nós somos altamente favorecidos por Deus, parece que a gente tem que passar um processo de esmagamento. Parece que uma dívida ser paga, ela não foi totalmente paga, na verdade. Parece que eu sempre vou dever um favor para aquela pessoa. E o Evangelho é isso, por isso que ele é difícil de compreender. Por isso que é difícil compreender quando você se achega diante de Deus, Ele não te vê mais pelas suas obras. É outra coisa muito difícil de compreender. É muito difícil pensar que, quando Deus olha para nós, e por mais que faz 2 minutos que eu acabei de cometer um deslize, Deus continua olhando para mim com o mesmo olhar que Ele olhava quando eu não deslizei. Essas coisas são, extremamente difíceis de compreender. Porque para nós, para mim e para você, o que basta é julgar. Para mim e para você, o caminho mais simples é apontar erros, apontar falhas. E quando a gente está pensando dessa forma, a gente imagina que o nosso Deus, o nosso Pai, Ele faz a mesma coisa com nós. Parece que Deus está esperando uma oportunidade para que Ele venha e aplique o castigo que nós merecemos. Muitos de nós pensamos dessa forma. Por isso que o apóstolo ele dizia: tem coisas no Senhor que são difíceis de compreender. É muito difícil entender o tamanho do amor de Deus derramado por nós. Amém, meus irmãos? Sabe, o Senhor olha para nós como Ele olha para Cristo. Até porque a verdade é que é Cristo em vós. Já não tem mais a ver eu e você, tem a ver Cristo em nós. E o Senhor se relaciona com aquilo que é igual a Ele. Ou seja, o Senhor Jesus habita dentro de nós. Amém, meus irmãos? Aleluia. Talvez até hoje você briga com essa verdade. Talvez até hoje você não aceite ela de maneira simples. Talvez até hoje você olhe para essa realidade e fala: eu sei, mas sabe, o Senhor está esperando alguma coisa para que eu seja castigado. Mas eu quero te mostrar um versículo hoje. Romanos 5, versículo 17 diz assim: se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. O apóstolo Paulo estava afirmando algo para mim e para você hoje. Ele estava afirmando uma coisa poderosa no Senhor. Ele disse: sabe de uma coisa? Se por meio do pecado de Adão todos se tornaram pecado, ainda mais pela justiça de Cristo, quão abundante perdoados, libertos, salvos, aceitos por Deus vocês são. A comparação da graça de Deus é algo realmente difícil de acreditar. A palavra do Senhor diz que pelo pecado de Adão, nós nos tornamos pecadores. Nós carregamos um peso por causa de Adão. Só que a palavra do Senhor ela diz outra coisa agora. Ele chama que agora pela justiça de Jesus nós recebemos abundante graça.
Sabe de uma coisa, meus irmãos? As trocas de Deus são incríveis. As trocas de Deus são inacreditáveis. Você apresenta o seu pecado diante dele, ele te apresenta abundante graça. É como se você tivesse hoje na sua carteira uma moeda de 1 centavo. E você apresenta essa troca para o Senhor. Marcelo, se eu te apresentasse 1 centavo, você me dava 100ão? Eu e você? Se trocaria? Não. Mas é 1 centavo. A moeda que eu consegui faz 20 anos. Você não trocaria? Não. Ari, você trocaria? Alguém trocaria 1 centavo por 100ão? Não. Deus não trocou 1 centavo por 100ão. Deus trocou 1 centavo por uma riqueza de glória eterna. Essa foi a troca que Ele fez comigo e com você, para que tudo em nós se fizesse novo, para que todas as coisas que eram velhas se tornassem novas. Tudo aquilo que estava acabado, Ele falou, eu troco tudo aquilo que está com morte por vida. Isso se chama abundante graça. Aleluia! Por isso só já estaria lindo o Evangelho. Porém, o Senhor colocou em nós um DNA. O Senhor colocou em nós algo que é igual e parecido com Ele. E muitas vezes nós esquecemos dessa verdade. Muitas vezes a gente olha para nós e acreditamos que nós entregamos aquilo que nós pensamos que podemos fazer. Mas a palavra do Senhor, ela diz que o Senhor diz que os pensamentos dEle são maiores que os nossos pensamentos. A palavra do Senhor diz também que os seus sonhos, os seus planos são mais altos que os nossos planos. E eu fiquei pensando sobre isso. Por que o Senhor então não revela de uma vez por todas para nós essa verdade que Ele tanto declara? Por que a gente de uma vez por todas não entende que a gente é muito maior do que nós estamos pensando? Porque esse é o DNA do Senhor dentro das nossas vidas. E todas essas coisas são alcançadas mediante a fé. Amém, meus irmãos? Olha para o seu irmão e fala, irmão, as coisas em Deus são alcançadas mediante fé. As coisas de Deus não são alcançadas mediante o nosso esforço. As coisas de Deus não são alcançadas mediante as nossas habilidades. As coisas de Deus não são alcançadas mediante os nossos talentos. As coisas de Deus não são um processo de troca de nós com Ele, mas dEle com nós. Há uma verdade no Evangelho que para nós é muito difícil talvez de compreender, e por mais que a gente declare todos os dias, o centro de todas as coisas é Cristo. O centro de toda a vontade de Deus é Cristo. Todas as coisas que nós movemos é por causa de Cristo. Tudo que acontece na nossa vida é por causa de Cristo. Eu sei que um bom crente vai falar isso, mas poucos têm revelação dessa verdade ao seu espírito. Muitas vezes a gente até falava, tudo é por Jesus, mas você leva a sua vida baseada na sua vontade. Muitos de nós falamos, Jesus é o centro da minha vida, mas Jesus não sabe nem o que você vai fazer no dia de amanhã. Muitos de nós falamos, Jesus é meu Salvador, mas sabe de uma coisa? Quando a coisa está apertando, eu resolvo aquilo que eu vou fazer, do jeito que eu vou fazer e da forma que eu quero fazer. Ou Jesus é o centro da nossa vida, ou a gente vive uma utopia do Evangelho. Sabe, meus irmãos, a graça de Deus é um cenário para você ficar livre de todo o peso que é a sua vida. Mas sabia que muitos de nós ainda resistem ao amor de Deus? Muitos de nós não aceitamos essa coisa de forma tão gratuita assim. Muitos de nós somos cheios da nossa justiça. Muitos de nós queremos navegar sobre uma onda que ela já não surfa mais. Sabe, o Senhor já eliminou aquela passagem, mas a gente quer romper uma porta do nosso fazer, do nosso merecer. E toda vez a gente quer trazer à memória aquilo que o Senhor não lembra mais. Parece que a gente acostumou com aquela velha história que eu preciso sofrer para ter favor. Deixa eu falar uma coisa para você. O Senhor Jesus, em um dia, na terra, Ele teve a opção de falar não para você.
Teve um dia que o Senhor Jesus, em meia oração, suando sangue, ele podia olhar e falar: não quero morrer pela Débora. Teve um dia que ele podia recuar, César, e falar: não quero pelo César, não quero pela Karina, não quero pela Maria Eduarda, eu não quero morrer pelo Tiago, não vou morrer pelo Kleber. Mas aquele dia ele decidiu falar: sim, Pai, faça a tua vontade em mim. Essa é a verdade do Evangelho. Ele podia dizer não para mim e para você. Ele era um homem como nós. Ah, mas Jesus era o Filho de Deus. Deixa eu te lembrar um versículo. E ele se despiu da sua riqueza de glória, se desfez para ser igual ao homem na terra. Muitos de nós falam: Jesus suportou porque ele era Deus. Não, naquele momento ele era homem de carne e osso, que nem eu e você. Naquele dia ele falou: ei, eu quero ser igual a eles, para que através do mistério deles, do ministério deles, eles se tornem parecidos comigo. Essa foi a troca, e a gente não entende isso. Jesus é o nome sobre todo nome, o nome exaltado nos céus e na terra, o nome que toda língua dobra, confessa, todo joelho dobra, o nome que é sobre todo nome. Quando Jesus é falado da sua boca, filho, o céu paralisa, porque esse nome tem ordem para parar todas as coisas, em cima dos céus e debaixo na terra. Esse nome decidiu morrer por você. Só que para ele fazer esse sacrifício, ele teve que se tornar igual a você. E a gente esquece disso. A gente esquece dessa posição de Cristo. A gente esquece desse favor. A gente esquece que um dia ele decidiu sim morrer por nós. E nós ficamos pensando então: Jesus, se o Senhor fez todas as coisas, tudo é por você, qual é a nossa parte? O que cabe a nós? O que sobra para nós fazermos? Porque a pergunta é sempre: o que devo fazer? A pergunta é agora: como eu devo me comportar? A pergunta agora é: então como que eu devo falar para de repente, sei lá, satisfazer o coração dele? E só tem uma coisa que o Senhor mandou a gente fazer o tempo inteiro: permaneça até que eu volte. Permaneça até que eu volte para a terra. E quando a gente esquece esse padrão de permanecer, quando a gente esquece que a única posição que a gente tem que fazer é ficar diante dele, a gente volta a tentar resolver aquilo que já está resolvido. Por isso que a nossa vida, meus irmãos, muitas vezes fica igual um caracol, ou igual um labirinto que não tem fim. Porque esse labirinto já acabou, meu irmão. O plano foi desvendado, todas as coisas estão feitas. Amém, meus irmãos? Tudo já está consumado. E tudo está consumado para quê? Para que o nome do Senhor Jesus, no final, seja glorificado. Mas como que eu glorifico Jesus, pastor, no meio da tribulação? Como que eu glorifico Jesus se a minha vida está um caos, se tem áreas da minha vida que estão em desordem? Como que eu glorifico Jesus se está faltando coisa na minha casa? Como que eu glorifico Jesus se tem algumas coisas fora do lugar? Deixa eu falar uma coisa. Só é possível a vida de um filho estar bagunçada quando ele está longe do permanecer em Jesus. Muitas vezes a gente quer cavucar o porquê que as coisas acontecem com nós. A gente quer saber o motivo. A gente até acredita que é por consequência de alguma coisa que a gente fez. A única consequência da nossa vida é ficar longe dele. Só que para ficar perto dele, meu irmão, é entender que no tempo dele, ele vai realizar todas as coisas. Permanecer em Jesus é depender dele 100% em todas as áreas da sua vida. Ficar em Jesus é falar: cara, eu não controlo mais nada. Ficar em Jesus é falar: Senhor, estou o controle da minha vida nas tuas mãos.
é não controlar mais coisa alguma, é não tentar resolver mais coisa alguma, é não fazer mais nada até que Ele fala avança, é não comprar mais nada até que Ele não fale compre, é até não vender mais nada até que Ele fala venda, é até não sair do lugar enquanto Ele não fala avance. Esse é um nível de dependência, de permanecer em Deus. Mas pastor, isso é muito difícil, eu não escuto Deus, eu não escuto Ele falar comigo. E o Senhor essa semana ministrou algo poderoso no meu coração. O Senhor me trouxe algo, uma parábola da ovelha perdida. Quantos conhecem essa parábola? Amém? Mas eu vou contar ela e depois você olha na sua Bíblia, olha a referência para mim, mano, por favor. Mas se eu não estiver enganado é Lucas 15:3, se eu não estiver enganado. É alguma coisa parecida com isso. Mas daqui a pouco ele me passa a referência. Porque, sabe o esboço, César? Foi embora. 15:3, né? Tá, depois você anota, olha, lê na sua casa. Ou se quiser deixar projetado aqui, projeta também. Mas ele está dizendo assim, diz que um homem tinha 100 ovelhas. E das 100 ovelhas, uma se perdeu. Só que me intriga como que uma ovelha se perde. E eu começo a perceber o amor de Jesus aí. A palavra do Senhor diz que perdendo-se uma ovelha. Você já pensou em perder uma ovelha? Mas dá para perder um brinco, mas uma ovelha, será que dá para perder? É que eu fico pensando nessas coisas, a gente perde caneta, perde brinco, perde umas coisas pequenas, mas uma ovelha é um bichinho desse tamanho. Mas a palavra do Senhor diz que imagine um homem perdendo uma ovelha. E eu fiquei pensando nisso, como que ele poderia ter perdido a ovelha. Talvez ele saiu com ela aos campos, e na volta, ele esqueceu uma para trás. Talvez seria isso, mas o Senhor me mostrou o inverso dessa parábola. Ele não perdeu uma ovelha, a ovelha decidiu se perder. E por muitas vezes eu ficava, como que um cara pode perder uma ovelha? E essa é a maluquice de todas as coisas. Uma ovelha decidiu se perder. E é nessa hora que eu falo que as trocas de Jesus por nós é maluca, que a gente não entende. Nós, homem natural, a gente ia falar assim, homens naturais, né? Nós falaríamos assim, se perdeu, agora paga a consequência. Toma, quem mandou ficar longe? Sua vida está assim porque está longe de Jesus, irmão. Amém? Cadê os irmãos? Aleluia. Sabe por que você está passando vale, irmão? Porque você está longe de Jesus. E a gente adora esse discurso, porque a gente se julga as 99 ovelhas. E a nossa mente natural fala isso. Só que o texto constrói o contrário, ele coloca a culpa em quem? No pastor. E perdendo uma ovelha, diz que ele sai desesperado atrás dela. Diz que ele sobe as montanhas, desce os vales, escala os montes e pega a ovelha e coloca de volta para dentro do aprisco. Aleluia. E quando esse texto mostra isso, eu fico extremamente apaixonado com o que Deus faz com nós. Mais uma vez a gente se perde, a gente decide andar pelos nossos caminhos, a gente decide andar pelas nossas realidades, e o Senhor faz o seguinte: eu vou lá te buscar de novo, eu vou lá pegar você. Só que o pegar do Senhor não é um pegar machucando. Eu já ouvi uma vez pregar que o pastor, quando ele quer ensinar a ovelha, diz que ele quebrava as pernas dela, para ela nunca mais pular. Eu já ouvi isso. Talvez seja uma lida do campo, não sei se é verdade. Não sei se é dessa forma que se pastoreia um animal, uma ovelha de verdade. Mas eu não creio que seja isso. A palavra do Senhor diz que ele pega a ovelha e leva de volta para as 99.
A primeira coisa que eu quero dizer para você é que quando o Senhor nos resgata, não há nada de especial sobre nós. E muitas vezes a gente fica esperando esse encontro maravilhoso com Deus, sabia? Eu falo que esse é o evangelho mais fora da casinha. Parece que agora você virou a bolachinha do pacote de Deus. Está na hora da gente situar a ovelha, para a gente situar o nosso Deus, porque tudo é por Ele, para Ele e para a glória dEle. E o Senhor pega 99, uma perdida e joga no meio das 99. Por que Ele faz isso? Porque não há diferença para tratamento com filhos. Não há diferença entre tratamento de ovelhas. E por que eu estou contando isso para mim e para você? Porque muitas vezes a gente anda com expectativa tão errada em Deus. E a gente tenta construir um cenário assim metafórico diante de Deus, assim, aquela coisa maravilhosa, porque agora eu vou chamar muita atenção de Deus. Ele continua te olhando como Ele olha para todos os 99 filhos. Não mudou nada. Mas agora eu estou muito sujo, eu sou muito pecador, agora Deus vai olhar para mim com raiva? Não! Ele só quer te trazer de volta. E quando Ele te pega para te trazer de volta, você se torna igual àqueles que já estavam lá. Isso é poderoso. Da mesma forma que Ele te ama de forma igual, Ele também não vai te tratar de forma excepcional. Amém, irmãos? Vamos ser coerentes com Jesus. E a gente fica nessa. Agora eu voltei, agora Jesus vai dar toda a atenção para mim esse ano, porque eu estou de volta. Ele olha e fala, olha, filho, na verdade não era nem para você ter saído, cara. Era para você estar aqui. Mas já que você voltou, volta para os seus irmãos. E os irmãozinhos tudo tudo feliz. Porque são ovelhas na parábola, não nós. E Jesus é isso, cara. Mas a gente fica querendo criar aquele cenário, sabe, romantizado diante de Jesus. Você quer coisa mais romântica do que alguém ter morrido por você, meu irmão? Você quer coisa mais romântica de alguém que sofreu por mais de horas e horas e horas por você? Para mim o romantismo maior já está na cruz. Não preciso mais do mostra o teu amor por mim, Jesus, agora. Sabe? Essas coisas que a gente fica trabalhando em utopia com Deus, esperando aquela luz celeste vindo dos céus, um anjo com voz de trovão falar, Tiago, volta. Não, velho. Não. A palavra do Senhor diz que Ele subiu mudo ao matadouro. Ele não fez voz nenhuma, Ele não disse um A. Ele não reclamou de coisa alguma. Ele morreu em silêncio por nós. Nós somos atraídos por esse amor, não por um show pirotécnico, não por algo extravagante na nossa vida, até porque Jesus não quer ser reconhecido por coisas, Ele quer ser reconhecido por aquilo que Ele fez por você. O Senhor Jesus não é medido na nossa vida pelo seu desempenho em coisas. O Senhor é medido na sua vida pela glória da vida eterna que Ele preparou para você. É aí que Ele é reconhecido. É nesse princípio que Ele quer se relacionar comigo e com você. Amém, meus irmãos? Colossenses 1,16. Pois nele foram criados todas as coisas, repita comigo, todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam sobremaneiras, em principados, em potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Tudo foi criado por meio dele e para ele.
As coisas foram criadas para quem? Para Ele. A sua vida foi feita para quem? Se você se enquadra em todas as coisas que estão nos céus e na terra? Amém? Você foi criado para Ele. Para quê? Para Ele. Por quem? Por Ele. Quem ajudou Deus? Por intermédio dEle. E quando a gente começa a perceber isso, a gente começa a pensar e fala: como que a gente tem levado a nossa vida? Como que a gente tem se relacionado com Ele? Porque para e pensa, Jean, um dia ele falou: cara, eu vou fazer o Jean, eu vou liberar a vida do Jean na terra, para mim. E a gente não se ligou nisso. Ele olhou para cada um, para Isis, e falou: vou fazer a Isis para mim. E sabe qual que é a maluquice do para mim? Eu fico pensando em algo que você... Alguém já construiu algo aqui? Já? Já desenhou algo? Alguém já desenhou na escola aqui, irmãos? Você já fez um desenhinho? Palitinho. Isso, aquele, lembra? Como que você ficava olhando para a sua primeira obra? Você olhava e falava: uau! Eu lembro o primeiro desenho que a Júlia me mostrou. Bonito, né, filha? Aleluia. É aquela sensação que Deus tem por você o tempo inteiro, mano. Quando você faz a sua primeira obra e você fala: uau, olha o que eu fiz. Porque eu fiz para mim. Eu fiz algo para eu admirar. A sua vida tem a ver isso com Jesus. Ele te fez para lá do céu, ou do trono da graça, Ele ficar olhando para você e falar: cara, como eu me orgulho de ver os meus filhos na terra. Só que quando a gente não percebe essa parada, a gente fica tentando fazer um monte de coisa para agradar aquele que já está agradado. Ou a gente faz um monte de coisa para tentar se agradar, porque você acha que você ainda tem um buraco para resolver dentro de você. Deixa eu falar uma coisa. Na hora que você entender que você foi criado por Ele, para Ele, por intermédio dEle, toda a sua expectativa que você lança sobre pessoas, sobre coisas, sobre ser, sobre ter, elas caem por terra. Todas elas. Porque você entendeu que aquele que te fez ama você da maneira que você foi criado. O aperfeiçoamento também é dele. Mais uma vez, o lapidar do Senhor em nós é Ele também que faz. Mas pastor, quer dizer que eu não tenho que fazer nada? Exatamente. A única palavra que Ele disse para a ovelhinha que se perdeu é: permaneça junto com a 100. Mas quer dizer então que eu não tenho que fazer isso ou fazer aquilo? Não, a palavra do Senhor diz para nós: permaneça onde eu te coloquei, porque ali você tem alimento, ali você tem água e ali você não se perde. E eu posso dizer que hoje, para nós como cristãos, a coisa mais difícil é essa palavra permanecer. Porque sempre a gente está gerando expectativa acima do que precisa. Lembra do show pirotécnico? Sabe como é o nome do show pirotécnico por trás disso? Meritocracia. Porque quando você quer o alarde especial de Deus para a sua vida, é porque você acha que você é uma ovelha diferente das outras. E você merece uma atenção muito especial de Deus. Mérito. Eu mereço ser tratado diferente. Eu preciso ser tratado diferente.
Só que a palavra do Senhor diz que Deus amou quem? Quem? Não é o seu nome lá? É o mundo. Deus amou todos os filhos. Olha para o seu irmão que está do lado. Ele amou ele. Olha para o outro lado. Ele amou ele também. Com o mesmo tamanho do amor que ele te amou. Mas pastor, por que você está falando isso? Porque se a gente não entender ovelha e não entender pastor, a gente vai andar a vida inteira se perdendo. Se a gente não entender esse alicerce, a gente nunca vai para a segunda etapa, que é ser discípulo. A igreja padece por falta, não de pastor, e eu não estou defendendo pastor. A gente padece porque muitas vezes a gente não se sujeita a ser sem ovelhas. Muitas vezes a gente quer ser aquela da estrelinha especial, a que tem que ser tratada diferente, de forma diferente, com um jeito de falar diferente, de tudo diferente, porque aliás, eu não quero ser 99, não quero ser 100, eu quero ser diferente. Jesus não morreu por esse tipo de ovelha, Jesus morreu pelas 100, ou melhor, para todas as ovelhas, para que no final Ele seja glorificado. Amém, meus irmãos? Nesse tempo da pandemia a gente escuta muita diferença. Eu sou ovelha, eu sou, não sei o que, eu não vou ser atingido. Aí você vê um irmão seu crente sendo atingido e fala, que diacho é esse? Não tem diferença. Não há diferença entre os filhos. A diferença é, se creres, verás a glória de Deus no final. A diferença não é o estado, é o resultado. E a gente fica andando por resultado, e não pelo estado. Qual é o estado? Permanecer, meu irmão. Jesus se relaciona com os que permanecem. Jesus tem encargos sobre as que permanecem. Jesus quer ser o centro da nossa vida, em todas as coisas. Jesus quer ser glorificado pela obra dele. Quantos estão entendendo? Aleluia. Se a gente entender esse princípio, muitas coisas na nossa vida começam a rodar automaticamente. Porque a maioria das pessoas que a gente conversa, elas sempre acham que Jesus, uma hora ou outra, vai lá para buscar elas. Esse é o discurso. Uma hora Jesus me alcança. Uma hora Jesus fala comigo. Na verdade Jesus não quis me mudar porque Ele não falou nada, continuei do mesmo jeito. A diferença é no nosso permanecer. Sabe, meus irmãos, eu lembro a primeira vez que me pregaram o Evangelho. Quando eu vi aquilo que alguém tinha morrido por mim, e olhar para a minha situação e falar, rapaz, esse cara é doido mesmo, né? Morrer por um drogado, deve ser maluco. 1 centavo por milão, eu acho. E eu pensava essas coisas, falei, que maluco. E aí me ofereceram, cara, quer aceitar Jesus? Naquele dia eu não pensei 2 vezes. Mesmo estando drogado, bêbado. Eu falei, cara, eu preciso ser igual a esses caras. Eu não tinha expectativa sobre a minha vida, eu tinha expectativas de me tornar igual àqueles que falavam do Evangelho para mim. E o Senhor continua procurando nós como ovelhas com esse mesmo coração. Qual de nós ainda continua com a mesma expectativa de ser parecido com Jesus? Porque aconteceu uma coisa engraçada no meio do negócio. A gente descobriu que os filhos são herdeiros, ele tem direito a um monte de coisa. Isso é ótimo no Evangelho. Glória a Deus por isso. Só que a gente começou a almejar coisas que não são Jesus. A gente começou a almejar umas paradas que Jesus não está na Bíblia. E a gente ficou olhando, cara, Jesus... Eu fico pensando quando os caras olharam para ele e mataram ele. Você sabe por que mataram Jesus? Uma das coisas mais fundamentais que na cabecinha deles é que Jesus tinha que voltar como rei, mandando em todo mundo. E ele vai ser o rei que vai voltar, botando ordem ao caos na terra.
Isso é fato. Mas sabe o que ele esperava? Alguém que ocupasse uma posição privilegiada. Esse era o coração deles. E Jesus falou: eu não vim para esse governo, meu governo é dos céus, é outro governo. Meu governo não é sobre essa hierarquia que os homens adoram, ser mais poderosos que os outros, ter mais destaque que os outros. Ele falou: cara, meu plano é das 100 ovelhas, lembra das 100 ovelhas? Tudo é igual. Jesus, ele defendeu esse plano, senão ele não conta essa parábola nesse nível. E muitos de nós, a gente quer agora ser cheio de Jesus para alcançar as posições. A gente adora aquele versículo dos cabeças e não de cauda. Você conhece esse versículo, né, irmãos? Eu te porei como cabeça e não como cauda, aleluia. Chega até a fazer aviãozinho, xaramanaia. Presta atenção nisso. Posição de cabeça tem a ver com autoridade espiritual e não sobre homens. E tem gente que gasta a vida inteira para ser grande no meio dos homens. Inverte o processo de Jesus. Eu nunca vi Jesus se exaltar na frente de ninguém, cara. Eu nunca vi Jesus chegar e falar: sabe quem é meu pai? Você conhece meu pai? Você sabe quanto que eu tenho de grana? Você sabe o que eu posso fazer? Jesus nunca falou isso, mesmo sendo filho de Deus. Jesus nunca se posicionou dessas coisas. Amém, irmãos? Vocês conhecem alguma passagem na Bíblia de Jesus fazendo isso? Você sabe com quem está falando? Você sabe com quem está falando? Jesus nunca falou isso. Agora deixa eu te perguntar uma coisa. Porque quando você vai orar a Deus por alguma coisa na sua vida, você se compara a esse tipo de gente? Por que a gente pede coisas para Deus que são provadas sobre domínio e poder o tempo inteiro? Por que as nossas últimas orações, ou talvez as penúltimas, nada de espírito de revelação? Mas por que as últimas coisas é encher coisas, me dar mais dinheiro, me dar mais coisas, que eu prospere minha empresa, que eu me torne uma referência, que eu passe em tal lugar, para que eu cumpra as cadeias dos concursos e coisas parecidas com essa? Se Jesus nunca se colocou de soberbo sobre coisas, por que nós queremos? Por que a posição de filhos e das 100 ovelhas incomoda tanto a gente nesse tempo? Por que não basta ser amado por Jesus? Será que esse amor é pouco para nós? Para e pensa. Por que a gente entra nessa porta, se Jesus nunca ensinou ela? Mas pastor, quer dizer que eu não vou fazer mais nada na sua vida? Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo o tempo do permanecer. O que você tem pedido para Ele? Qual é o tipo de envolvimento que você quer com Jesus? Essa é uma boa pergunta. Qual tipo de envolvimento a gente quer com Jesus mesmo? O que a gente quer com Ele? Sabe? Qual é o nosso encargo com Ele? Porque na Bíblia tinha várias pessoas, manos. E eu quero dizer algo para mim e para você. Ele ajudou todas. Todas. Sem distinção. Não houve diferença nenhuma. Mas eu quero dizer algo para você hoje. E talvez isso vai mudar a sua vida em Deus, mano. E eu tenho certeza que vai mudar a sua vida em Deus. Talvez você entrou por essa porta querendo resolver uma situação na sua vida. É um bom pedido, eu posso dizer isso para você. Eu não desmereço a sua história, eu não desmereço sua dor, não desmereço nada dessas coisas em você. Mas o Senhor tem algo maior para te oferecer. Relacionamento eterno. Eterno. Eu costumo dizer que os relacionamentos que Cristo tem a propor para homem e para mulher se chama casamento. Tanto é que ele se chama de noivo e você noiva. A aliança dele não é uma aliança momentânea. E por que eu estou dizendo isso para mim e para você? Porque
Deixa eu te falar uma coisa. Satanás, quando foi tentar Jesus, Jesus estava com fome. Jesus estava com fome. E Satanás olha para Jesus e fala assim: cara, você está com fome, né? Ele: estou com fome. Estou pensando nesse diálogo. Não foi dessa forma que a Bíblia descreve, mas vamos pensar dessa forma. Estou com fome. O diabo falou: cara, faz o seguinte, você pode pedir para Deus qualquer coisa. Jesus falou: é verdade, é meu pai. Ele falou: pede para as pedras virarem pão. Essa foi a proposta. Pega a sua bênção e vai embora. Resolve sua vida. Porque a sua aflição hoje é fome. E toda vez que você se relaciona com Deus baseado numa aflição, eu não estou dizendo que é errada. Compreenda agora onde eu vou entrar, para te ajudar a alcançar um nível que você não vai ficar pedindo coisas o tempo inteiro para Deus. A proposta dele é outra. E Jesus falou assim: não, cara, eu não vou pedir pão não. Aí o diabo: mas por que você não vai pedir pão? Aí ele fala: cara, porque nem só de pão vive uma pessoa que ama a Deus. Ele entendeu o negócio. Mas a gente gosta de botar o versículo, né? Nem só de pão viverá o homem. Esse é o diálogo que a gente conhece na forma da Bíblia. Hoje você entrou por aqui e talvez você queira um pão. Talvez você queira uma outra situação na sua vida. E deixa eu te falar, Deus é poderoso para te dar. Amém, irmãos? Aleluia. Nós oramos não porque nós somos alguma coisa, porque nós cremos na bondade de Jesus. Jesus veio para libertar, sarar, curar, multiplicar alimento. Jesus veio para fazer graça sobre a terra, sobre toda a necessidade. Só que eu fico pensando numa coisa. Se você ler a Bíblia, os evangelhos inteiros citam poucos nomes, fora os 12 discípulos. Cita o nome de alguns outros personagens muito raros: Marta, Maria, Lázaro, Zaqueu. E aí a gente vai ver alguns outros nomes lá. Não vou falar todos e nem vou lembrar de todos também, mas não é esse o encargo. Mas se você parar para pensar, existia um outro grupo que era muita gente, que era chamado de multidão. O cara que desceu do teto da casa, alguém lembra o nome dele? Lembra o nome? Não tem nome. O cego à beira do caminho era o filho de alguém. Os 10 leprosos, alguém sabe o nome? E quantos outros passaram na frente de Jesus e receberam um milagre? Aleluia, foram tocados, glória a Deus. Mas a Bíblia não cita nem o nome deles. Permanecer te faz ter um nome lembrado por Ele. Mas não era tudo filho? É, mas tem uns que eles chamam pelo nome. É esse tipo de relacionamento que o Senhor quer propor para nós. É esse tipo de relacionamento que essa porta se abre todo domingo para você ter. Essa é a proposta de Jesus para nós. Essa é a proposta que nós queremos de Jesus para nós. Mas muitos de nós ainda vivemos como multidão. Viemos um dia, recebemos uma graça, damos testemunho e andamos como uma multidão. Aí agora a gente vai esperar o próximo evento. Só que o problema é que o próximo evento, antes do evento acontecer e virar testemunho, precisa acontecer e virar uma tragédia. Sempre assim. Sabe esse ciclo? Sabe esse ciclo de perder para depois exaltar? É que na verdade você não perde, você era o centro, não Jesus. E Ele só recoloca as coisas no lugar de novo. Então Jesus precisa trazer de volta Ele ao centro. Porque toda vez que nós nos aproximamos dEle, a palavra do Senhor diz que Deus não divide a glória dEle com ninguém.
E ele precisa voltar ao seu centro para ele realizar um milagre. Quantos estão entendendo? Mas pastor, isso é muito maluco que você está falando. Vou te dar o exemplo de novo. Bíblico. O homem traz o seu filho endemoniado. Os discípulos não podem curá-lo. Esse homem chega para Jesus e pergunta o que para ele? Se tu podes. Essa pergunta, se você pode, Jesus estava no centro ou do lado de fora? Do lado de fora. Qual é a resposta de Jesus? Voltar para o centro. Tudo pode aquele que crê. Nessa hora Jesus está posicionando de novo ele no centro do milagre. É isso que ele fez. Nessa hora, quando Jesus é posicionado no centro, o homem enxerga o quê? A sua falta de incredulidade. Ou falta de credulidade. O que ele pede para Jesus? Perdão. Essa é a palavra. Senhor, me perdoa pela minha falta de fé. Na hora que ele posiciona Jesus no centro, sabe o que ele enxerga? A soberba no coração dele. Ele se torna maior que Jesus. Ele se torna uma das 99 ovelhas diferentes. Percebeu? É isso que a gente faz o tempo inteiro. Só que a gente não percebe isso, porque a gente quer chamar isso de outro nome. Mas na parábola da ovelha perdida, a gente percebe, ela decide se desgarrar. E quando a gente volta a botar Jesus no centro, irmão, primeira coisa, tudo aquilo que nos ofusca, tudo aquilo que é embaraçoso cai por terra, nossos olhos são abertos. Jesus volta para o centro, a gente volta a amar o Evangelho e as coisas voltam a fluir na nossa vida. Só que não de uma forma especial, flui na minha, flui na sua, flui na sua, flui na sua, e todo mundo é contemplado pela mesma graça de Deus. Hoje o Senhor tem um convite para nós, como filhos. Se posiciona como ovelha. Você não tem um seninho de ouro, pode ficar de boa. Você não tem algo diferente, pode ficar tranquilo. Você é igual a todo mundo diante de Deus, tanto para as coisas boas, quanto pelas suas faltas cometidas. Isso é ótimo, porque no final, tudo é para a glória dEle. Muitas vezes a gente fica longe de Jesus exatamente por causa disso, porque a gente se considera muito especial, e a gente precisa de um tratamento muito especial para a gente poder reconhecer que alguém morreu por nós. Essa é a verdade. E muitas vezes a gente fala, não, porque eu não me sinto qualificado. É verdade, ele morreu por desqualificado. Amém? Amém, irmãos? Vocês não eram qualificados. Eu também não. Continuo não sendo. Nossa, pastor, credo, Ari. Desqualificado? É. Mediante os princípios de Deus, altamente desqualificado. Altamente desqualificado. Só que ele pega o altamente desqualificado e transforma em altamente favorecido. Aleluia. Ele pega os que não são para confundir os que são. Eles usam as coisas loucas para confundir as sábias. Ele pega os rejeitados para se tornar aceitos e filhos amados de Deus. Isso é o Evangelho. Mas tudo é Ele no centro. Mas eu não sou tão bom assim. Sim, permaneça só. Permaneça. Permaneça nesse nível de relacionamento, onde Ele brilha e você participa da glória dEle. Te incomoda isso? Agora, se você quiser ser o primeiro, Ele te dá um conselho: sirva a todos. Seja serviçal de todos. Quer alcançar os primeiros níveis? Trabalha no nível de baixo, servindo todo mundo. Amém, irmãos?